Padre João Silva, com seus 28 anos e um olhar que irradiava esperança e determinação, contemplou a imponente Catedral de Santa Cecília pela primeira vez. As torres góticas se erguiam contra o céu cinzento de ouro preto como dedos de pedra apontando para o divino, mas havia algo na arquitetura que o fazia sentir um arrepio inexplicável. Talvez fosse a forma como as gárgulas pareciam observá-lo com olhos de pedra que brilhavam com uma malícia sutil, ou a maneira como as sombras se acumulavam nos cantos da fachada, mesmo sob a luz do meio-dia. João balançou a cabeça, afastando esses pensamentos. Era apenas o nervosismo de assumir sua primeira paróquia importante, nada mais. A catedral havia sido construída no século XVIII, uma obra-prima do barroco mineiro que atraía turistas e fiéis de todo o país. Mas nos últimos anos, a frequência havia diminuído drasticamente. Os paroquianos falavam de estranhezas, de uma sensação de desconforto que os afastava do local sagrado. O bispo havia enviado João com a missão específica de revitalizar a comunidade, de trazer de volta a fé e a esperança àquele lugar. Era uma responsabilidade que ele abraçava com entusiasmo, vendo-a como uma oportunidade de provar seu valor como servo de Deus. Ao entrar pela porta principal, João foi recebido por um eco profundo que parecia vir de muito mais longe do que as dimensões da nave deveriam permitir. O interior era ainda mais impressionante que o exterior. Colunas de pedra se erguiam como árvores petrificadas, sustentando abóbadas que se perdiam na penumbra. Os vitrais filtravam a luz do sol em tons de azul, vermelho e dourado, criando padrões dançantes no chão de mármore. Mas havia algo errado com a luz. Ela parecia se mover de forma independente, criando sombras que não correspondiam aos objetos que deveriam projetá-las. Padre João. Uma voz frágil ecoou pela nave. Ele se virou e viu uma figura pequena e curvada emergindo de uma das capelas laterais. Era a irmã Lúcia, uma freira de 70 e poucos anos que havia dedicado sua vida ao serviço da catedral. Seus olhos, um azul desbotado, carregavam uma tristeza profunda e algo mais: medo. Bem-vindo a Santa Cecília, ela disse, sua voz mal passando de um sussurro. Espero que sua estadia seja abençoada. João sorriu calorosamente e se aproximou. Irmã Lúcia, é um prazer conhecê-la. Ouvi falar muito sobre sua dedicação a este lugar. Ela assentiu, mas seus olhos se desviaram para as sombras que dançavam nas colunas. Sim, eu conheço cada pedra desta catedral. Cada sussurro, cada eco. Havia algo na forma como ela disse sussurro que fez João se sentir desconfortável. Há algo que eu deveria saber sobre a catedral? Alguma tradição ou peculiaridade? Irmã Lúcia hesitou, suas mãos tremendo ligeiramente. Padre, esta catedral é especial. Ela tem uma história longa e nem sempre sagrada. Há coisas aqui que não deveriam ser perturbadas. João franziu a testa. Que tipo de coisas? Mas antes que ela pudesse responder, uma voz masculina ecoou pela nave. Padre João, que bom vê-lo aqui. Um homem de meia-idade, vestindo um terno elegante e carregando uma pasta de couro, se aproximou com passos confiantes. Era Ricardo Mendes, o arquiteto responsável pela restauração da catedral. Seus olhos brilhavam com uma intensidade quase fanática, e havia manchas de poeira e argamassa em suas roupas, como se ele tivesse passado horas trabalhando com as próprias mãos. Arquiteto Mendes, João disse, estendendo a mão. Ouvi falar do excelente trabalho que está fazendo aqui. Ricardo apertou sua mão com força excessiva. Obrigado, padre. Esta catedral é uma obra-prima. Cada detalhe, cada curva, cada ângulo foi projetado com uma precisão que desafia a compreensão. Estou apenas revelando sua verdadeira beleza. Havia algo na forma como ele falava sobre a catedral que incomodava João. Era quase como se ele estivesse falando de uma pessoa, não de um edifício. Irmã Lúcia se afastou silenciosamente, desaparecendo nas sombras como um fantasma. Nos dias seguintes, João tentou estabelecer uma rotina. Celebrava missas para congregações pequenas e dispersas, visitava os paroquianos, tentava compreender por que a fé havia se esvaído daquele lugar. Mas a catedral parecia resistir aos seus esforços. Durante as orações, sua voz ecoava de forma estranha, como se as palavras fossem distorcidas pelas próprias pedras.
Os fiéis pareciam inquietos, olhando constantemente por sobre os ombros, como se esperassem ver algo nas sombras. E as sombras pareciam ter vida própria, movendo-se e se contorcendo de formas que desafiavam a lógica. João começou a notar outros detalhes perturbadores. Os vitrais mudavam sutilmente de cor e forma quando ele não estava olhando diretamente para eles. As gárgulas pareciam ter expressões diferentes a cada dia. E havia sons, sussurros que vinham das paredes, passos que ecoavam em corredores vazios, uma respiração lenta e profunda que parecia vir do próprio coração da catedral. Ele tentou racionalizar essas experiências, atribuindo-as ao estresse e à adaptação a um novo ambiente. Mas no fundo de sua alma, uma voz sussurrava que havia algo fundamentalmente errado com a Catedral de Santa Cecília, algo que desafiava não apenas a lógica, mas a própria natureza do sagrado. A primeira semana de João na catedral foi marcada por uma série de pequenos incidentes que, isoladamente, poderiam ser explicados, mas que juntos formavam um padrão perturbador. Durante a missa de domingo, o cálice sagrado rachou sem motivo aparente, derramando vinho que parecia mais escuro que o normal. Na segunda-feira, ele encontrou todas as velas do altar apagadas, apesar de ter certeza de que as havia acendido na noite anterior. Na terça-feira, o órgão começou a tocar sozinho durante a madrugada, uma melodia sombria e dissonante que o acordou em sobressalto. Foi na quarta-feira que João decidiu explorar a catedral mais profundamente. Irmã Lúcia havia mencionado passagens secretas e criptas esquecidas, e ele sentia que compreender a história completa do lugar era essencial para seu ministério. Armado com uma lanterna e um mapa antigo que encontrou na sacristia, ele começou sua investigação pelos porões. O que encontrou lá o deixou profundamente perturbado. As criptas eram mais extensas do que qualquer planta arquitetônica indicava. Corredores se ramificavam em direções que pareciam impossíveis, considerando a estrutura da catedral acima. As paredes eram cobertas por símbolos que não pertenciam a nenhuma tradição cristã conhecida, espirais hipnóticas, figuras geométricas que pareciam se mover na luz vacilante da lanterna, e inscrições em uma língua que João não conseguia identificar. Havia nichos vazios onde deveriam estar os restos mortais dos antigos clérigos, mas os ossos haviam desaparecido, deixando apenas manchas escuras na pedra. No centro da cripta principal, João encontrou algo que o fez questionar sua própria sanidade. Era um altar, mas não um altar cristão. A pedra era negra como obsidiana e coberta por sulcos que formavam padrões complexos e perturbadores. Ao redor do altar, havia círculos concêntricos gravados no chão, preenchidos com uma substância escura que parecia absorver a luz. E no centro de tudo, havia uma abertura circular, como um poço, que descia para profundezas que sua lanterna não conseguia alcançar. Você não deveria estar aqui. A voz de irmã Lúcia o fez pular. Ela havia aparecido silenciosamente atrás dele, seus olhos refletindo a luz da lanterna como os de um animal noturno. Irmã, eu estava apenas explorando, tentando entender a história da catedral. Ela se aproximou lentamente, suas mãos tremendo. A história. Sim, a história é importante, mas algumas histórias são melhor esquecidas. Ela o guiou para fora da cripta, mas não antes de lhe mostrar uma série de diários escondidos em um nicho secreto. Eram os registros de padres anteriores, datando de mais de 2 séculos. João os leu com crescente horror. Padre Antônio, em 1823, escrevia sobre sussurros que vêm das pedras e sombras que se movem contra a luz. Padre Miguel, em 1867, relatava visões de uma arquitetura impossível e a sensação de que a catedral respira. Padre Carlos, em 1923, havia simplesmente desaparecido, deixando apenas uma última entrada. Ela está acordando. Deus nos perdoe, ela está acordando. O que é ela? João perguntou, sua voz rouca. Irmã Lúcia olhou para as sombras que dançavam nas paredes. A sombra. A entidade que habita este lugar desde antes da catedral ser construída. Os construtores sabiam. Eles tentaram aprisioná-la, usar a arquitetura sagrada para contê-la. Mas ela é paciente e fome. Ela se alimenta da fé, da esperança, da própria luz das almas. João sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Isso é impossível. Você está falando de superstição, não de realidade.
Irmã Lúcia sorriu tristemente. Padre, eu servi nesta catedral por 50 anos. Vi padres enlouquecerem, vi fiéis desaparecerem, vi a própria arquitetura se contorcer e mudar. A sombra não é superstição. Ela é real, e ela está faminta. Naquele momento, como se respondendo às suas palavras, um eco profundo reverberou pela catedral, um som que parecia vir do próprio centro da terra. As velas se apagaram simultaneamente, mergulhando-os na escuridão. E na escuridão, João podia jurar que ouvia uma respiração lenta e profunda, como se a catedral inteira fosse um organismo vivo, respirando, esperando, observando. Quando as luzes se acenderam novamente, Irmã Lúcia havia desaparecido, deixando João sozinho com os diários e uma compreensão crescente de que sua missão na Catedral de Santa Cecília seria muito mais perigosa do que ele jamais imaginara. A fé que ele havia vindo para restaurar estava sendo testada de uma forma que nenhum seminário poderia ter preparado. E nas sombras que dançavam ao redor dele, João começou a perceber que talvez não fosse ele quem estava sendo chamado para salvar a catedral, mas sim a catedral que estava chamando para consumi-lo. Os dias se transformaram em um borrão de paranoia e terror para Padre João. A catedral, antes um refúgio de paz, tornou-se um labirinto arquitetônico e mental. As passagens que ele conhecia se retorciam, levando a lugares que não existiam no mapa. Portas apareciam e desapareciam, revelando salas que pareciam ter sido construídas em dimensões não euclidianas. A nave principal, por vezes, se alongava infinitamente, e em outras, se contraía, sufocando com suas paredes imponentes. Os vitrais, antes coloridos, agora mostravam cenas grotescas de tormento e desespero, com figuras distorcidas que pareciam se contorcer em agonia. O arquiteto Ricardo, antes um homem de ciência e lógica, havia se transformado em um arauto da sombra. Sua obsessão pela perfeição da catedral havia se tornado uma loucura febril. Ele passava dias e noites nas profundezas da cripta, desenhando plantas impossíveis, diagramas que pareciam desafiar as leis da física. Ela está me mostrando a verdadeira arquitetura, padre! Ele exclamava, seus olhos brilhando com uma luz insana. A catedral está viva. Ela respira. E eu sou o único que pode traduzir sua vontade. Ricardo não via as distorções como falhas, mas como manifestações da grandiosidade da sombra, uma entidade que ele agora reverenciava. João tentou se comunicar com Ricardo, mas suas palavras eram como ecos em um poço sem fundo. O arquiteto estava além da razão, completamente consumido pela influência da sombra. A fé de João, antes inabalável, começou a vacilar. Suas orações se tornavam sussurros sem sentido, suas bênçãos pareciam impotentes. As imagens sagradas, os crucifixos, as estátuas de santos, tudo parecia zombar dele, seus olhos de pedra fixos em um vazio que João começava a sentir em sua própria alma. Irmã Lúcia, que havia reaparecido tão misteriosamente quanto desaparecera, era a única que parecia manter um fio de sanidade. Ela se movia pela catedral como uma sombra, seus olhos fixos nas distorções, suas mãos apertando um rosário gasto. Ela se alimenta da fé, padre, ela sussurrava, sua voz rouca. Quanto mais você luta, mais forte ela fica. Ela quer sua fé, sua esperança, sua própria alma. Ela revelou a João a verdadeira história da catedral, construída sobre um antigo local de sacrifícios, um portal para uma dimensão onde a sombra, uma entidade primordial, havia sido aprisionada. A fé dos fiéis, em vez de selar a entidade, a alimentava, tornando-a mais forte a cada oração, a cada ato de devoção. João, desesperado, tentou realizar um exorcismo. Ele reuniu os poucos fiéis que ainda frequentavam a catedral, suas vozes tremendo de medo, e começou a recitar as orações de purificação. Mas a catedral reagiu. As paredes tremeram, as luzes piscaram, e as vozes dos fiéis se transformaram em gritos de terror quando as sombras se alongaram e se contorceram, formando figuras grotescas que pareciam rir de sua futilidade. As orações de João se tornaram blasfêmias em sua própria mente, as palavras se misturando com sussurros profanos que pareciam vir de dentro dele. O clímax do ato segundo ocorreu quando João, guiado por uma intuição desesperada, encontrou uma passagem secreta atrás do altar principal. Ela levava a uma câmara subterrânea, um lugar que Ricardo havia estado restaurando, mas que na verdade era o coração da sombra. Lá, ele encontrou Ricardo, ajoelhado diante de um altar de pedra negra, suas mãos erguidas em adoração. O arquiteto não era mais humano.
Sua pele estava coberta por padrões geométricos que pareciam se mover, seus olhos eram vazios, e sua voz, quando ele falou, era um coro de sussurros que pareciam vir de milhares de gargantas. Bem-vindo, Padre Ricardo sibilou, à verdadeira face da fé. A sombra te espera. João sentiu uma força invisível puxá-lo para o altar, para a escuridão que emanava dele. Ele sabia que estava prestes a ser consumido, a se tornar mais uma vítima da sombra. Mas em seu último momento de lucidez, ele viu o rosto de Irmã Lúcia, seus olhos cheios de uma fé inabalável, mesmo diante do horror. E ele soube que ainda havia uma chance, uma última esperança de lutar contra a escuridão que ameaçava engoli-lo. Mas o preço seria alto, talvez sua própria alma. O ar na câmara secreta da catedral era denso, pesado com a presença da sombra. Padre João sentiu a força invisível puxá-lo para o altar de pedra negra, para a escuridão que emanava dele. A voz de Ricardo, agora um coro de sussurros, ecoava em sua mente, prometendo poder, conhecimento e uma fé que transcendia. Compreensão humana. Era uma tentação sedutora, a promessa de uma verdade que o libertaria das limitações de sua própria humanidade. Mas em meio ao caos e ao terror, a imagem de Irmã Lúcia, seus olhos cheios de uma fé inabalável, brilhou em sua mente como um farol. Ele resistiu. Com uma força que não sabia que possuía, João se agarrou à sua fé, não à fé cega e dogmática que a sombra buscava corromper, mas a uma fé mais profunda, mais pessoal, enraizada em sua própria humanidade e em seu amor pelos fiéis. Ele não podia derrotar a sombra, ele sabia disso, mas ele podia se recusar a ser consumido por ela. Ele podia se tornar um guardião, um limiar entre o sagrado e o profano, entre a luz e a escuridão. No momento em que sua resistência se solidificou, a força que o puxava para o altar diminuiu. Ricardo, o arquiteto corrompido, soltou um grito de fúria, sua forma distorcida se contorcendo em agonia. A sombra não podia consumi-lo completamente se ele se recusasse a se entregar. Ela podia atormentá-lo, distorcer sua realidade, mas não podia roubar sua alma se ele a protegesse com sua própria vontade. Irmã Lúcia, que havia seguido João até a câmara, emergiu das sombras. Seus olhos, antes cheios de medo, agora brilhavam com uma determinação feroz. Ela carregava um antigo relicário, um objeto simples de madeira e prata, que ela ergueu em direção ao altar. Em nome da verdadeira fé, ela gritou, sua voz, antes frágil, agora ressoando com uma força surpreendente. Uma luz branca e pura emanou do relicário, atingindo o altar e fazendo a sombra recuar, soltando um lamento que parecia rasgar o próprio tecido da realidade. A luz não destruiu a sombra, mas a forçou a recuar, a se contrair, a se esconder nas profundezas da catedral. Ricardo, agora uma massa disforme de pedra e sombra, desabou no chão, seu corpo se fundindo com a arquitetura da câmara. Irmã Lúcia, exausta, caiu de joelhos, o relicário caindo de suas mãos. Ela não pode ser destruída, padre, ela sussurrou, sua voz novamente frágil. Apenas contida. E ela sempre encontrará uma forma de se manifestar novamente. A catedral é dela agora. E você é o novo guardião. Os anos se passaram. A Catedral de Santa Cecília parecia ter retornado à normalidade. Os fiéis voltaram, as missas eram celebradas, e a comunidade floresceu novamente. Mas para Padre João, a catedral nunca mais foi a mesma. Ele via as distorções, sentia a respiração da sombra, ouvia os sussurros que vinham das paredes. Ele se tornou um guardião silencioso, um pastor que guiava seu rebanho através de um labirinto de fé e desespero, sabendo que a sombra estava sempre à espreita, esperando para consumir a próxima alma. Ele não era mais o jovem idealista que havia chegado a Ouro Preto. Seus cabelos haviam embranquecido, e havia uma profundidade em seus olhos que só aqueles que haviam enfrentado o abismo podiam possuir. Ele continuava a pregar, a abençoar, a confortar, mas suas palavras carregavam um peso, uma compreensão do mal que ia além da teologia. Ele havia aprendido que a fé não era uma armadura contra o mal, mas uma ferramenta para compreendê-lo, para coexistir com ele, para encontrar a luz mesmo nas sombras mais profundas. Irmã Lúcia, antes de falecer pacificamente em seu sono, havia-lhe entregado o relicário. Ele é seu agora, padre, ela disse. Ele não a destrói, mas a lembra de que há uma luz que a sombra não pode apagar. João guardou o relicário em seu peito,
um lembrete constante de sua missão. A última cena mostra Padre João em seu confessionário. Um jovem paroquiano, atormentado por dúvidas e medos, confessa seus pecados. João ouve atentamente, seus olhos fixos nas sombras que dançam no canto do confessionário. Ele sente a presença da sombra, o sussurro que tenta corromper a alma do jovem. Mas ele também sente a luz do relicário em seu peito, a fé que ele havia encontrado nas profundezas do horror. Meu filho, ele diz, sua voz calma e serena, a fé não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de enfrentá-las. E mesmo nas sombras mais profundas, a luz de Deus pode ser encontrada. O jovem sai do confessionário, sentindo-se mais leve, sua fé restaurada. Padre João permanece ali, um guardião corrompido, mas não consumido, um farol de luz em um mundo onde as sombras sempre espreitam, esperando para consumir a próxima alma. O terror reside na ideia de que o sagrado pode ser corrompido, e que a fé, em vez de salvar, pode ser a própria isca para o horror, mas que mesmo assim, a esperança persiste, um eco fraco, mas constante, na catedral que respira.